Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Completados 50 dias desde o início das manifestações pela securitização no Rio Grande do Sul. Até agora, nada foi decidido, muita promessa e nada efetivo para ajuda aos produtores gaúchos que enfrentam nas estradas, nas mobilizações no estado todo, uma temperatura muito baixa, frio, também chuva e uma incerteza em relação ao futuro. Nós vamos até a BR 640, aliás, RS 640, no trevo de Cacequi, lá no Rio Grande do Sul, para conversar com dois produtores que já estão conosco, o Jones Marzari e também o Cleiton Pereira, que atuam, são produtores, né, que produzem comida para o Brasil e para o mundo e que estão aí praticamente há 50 dias mobilizados, assim como inúmeros outros produtores no estado. Eu converso, antes de mais nada, com o Jones, a quem eu agradeço a participação. Jones, conta para a gente como é que está essa situação, né, aí no Rio Grande do Sul, nesse momento. É lógico, essa mobilização acontece num período de muito frio, muita chuva e incertezas. Não, Jones, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Tudo bem? Sérgio, nós estamos há 50 dias no nosso movimento aqui e vivemos, sim, um período de incertezas, na verdade, porque a gente conversando com o pessoal aqui, onde conseguimos reunir em torno de 50 pessoas todos os dias aqui, 50 produtores ou 30, quando vem menos, e a gente fazendo um levantamento que se não sair algum negócio, tipo uma securitização, um negócio assim, esse ano que vem vai parar mais gente, mas esse ano vai parar a torno de 20% dos produtores aqui de Cacequi e acredito que em nível de estado talvez seja até mais, porque aqui a nossa cidade ainda produz o arroz que até o ano passado estava valendo bem, mas esse ano no caso deu a seca, né? Então, para quem produz arroz e soja, a soja já tirou, porque produzimos aí uma média de 14 sacos no nosso município, como em todo o estado, mais ou menos. E então, tu tira de uma produção, de um produto para colocar no outro, acaba faltando para o arroz, no caso, e está valendo muito pouco o preço do arroz. O arroz, o ano passado, a gente plantou valendo em torno de 115 a 120 reais a saca, e esse ano aí está no valor de 60 reais, 64 reais, então não tem como fechar a conta. Bom, e quando você fala a respeito dessa situação toda de parar, né? É, é deixar a atividade, buscar outras alternativas. Existem outras alternativas além daquela que vocês estão aí praticamente há gerações, né, no estado, famílias todas, né, que estão aí há gerações produzindo e se fixaram, lógico. Os gaúchos estão Brasil afora, mas sair novamente do Rio Grande do Sul, abandonar toda a atividade por falta de socorro, ah, é um ponto que não dá para acreditar que isso esteja acontecendo, não, Jones. Na verdade, a gente está vivendo um período de incerteza, né? A gente não sabe o que vamos fazer. Se aventurar aí para outro estado, não tem como. Na verdade, o que a gente vai acabar fazendo quando vê, não tem como pagar a conta mais, tu vai fazer o quê? Tu vai ter matar, que nem vários colegas nossos já fizeram esse ano. Temos 18 ou 19 mortes, agora não sei bem os dados aí, mas é em torno disso aí. Tem muita gente que esse ano já se matou, infelizmente, por esperar por uma medida do governo, uma solução do governo. Então eu digo assim, ó, esse ano vai parar 20% da nossa turma, dos nossos agricultores aqui. Ano que vem, pelo levantamento que a gente fez, infelizmente, se não vier nada, é mais 60% e vai prevalecer só 20%. Então eu acho que se não sair alguma coisa do governo, infelizmente, nós vamos ser outros que vamos receber auxílio do governo, Bolsa Família, porque não vai ter o que fazer. E agora, Cleiton, inclusive, eu estava vendo sobre.
Olhando aqui na tua camiseta, né, na tua blusa, né, porque camiseta é impossível, agora a temperatura aí deve estar, sei lá, beirando quase zero, né? Trilheiros do Ibicuí. Aliás, o rio Ibicuí que tem sido talvez até mesmo apontado como responsável aí pelo transbordamento em várias regiões, né, e que isso não esperava-se, né, pela tragédia ambiental que ocorreu no ano passado, as enchentes, né, e agora também se repete em várias regiões, né. Mas independentemente dessa questão toda, o produtor ele não tem para onde correr. É o Estado que ignora a participação, a importância de vocês. O Estado, quando eu digo até mesmo o governo do Rio Grande do Sul, não sei se ele tem socorrido à medida possível, do possível, né, os produtores ou não, ou até mesmo, lógico, deixado aí a situação das estradas, da infraestrutura complicada. E o governo federal nada faz, né, porque não tem dinheiro mais, alega que não tem mais dinheiro. Cleiton, qual é o teu relato e, enfim, a tua expectativa nesse sentido? Boa tarde, Sérgio. Infelizmente, vou começar pelo final aí, a expectativa da gente. A gente tem esperança, o produtor é esperançoso, né? Mas a expectativa, infelizmente, não é das melhores. A gente gostaria realmente que tivesse um respaldo melhor do governo, né? Para que atendesse a todos os produtores. Porque deixar bem claro a todos os telespectadores que nós não estamos falando de um ano nem 2, nós estamos falando em 5 anos já de defasagem no setor, onde a gente não está enfrentando somente o clima, né? A gente vem enfrentando preço de insumos altos, vem enfrentando juros altíssimos, combustível alto, parece que todo o sistema tá contra hoje, não somente a agricultura, mas vamos dizer que a agricultura tem sofrido muito com isso. O custo, não só operacional, como todo o custo de implantação de uma lavoura, é muito alto. Então, o risco de tu não ter, vamos dizer assim, não ter a produtividade, não atingir o necessário, hoje chegou muito perto já de uma produtividade total, vamos dizer assim. Vamos supor que hoje na região tu tem uma produção X de 45 sacas de soja na região de Caciqui, vamos falar. O custo de produção hoje está chegando bem próximo disso. Vamos dizer, hoje, sem falar todos esses anos que a gente vem enfrentando, secas, e mais um ano que foi a chuva, né, que prejudicou toda a colheita, hoje nós estamos devendo, vamos dizer assim, 80 sacas por hectare. Hoje já estamos devendo 80 sacas por hectare, Sérgio, da nossa produção. Então não existe conta que tu consiga pagar isso num prazo curto. É o que o produtor está reivindicando ao governo. Ninguém está pedindo anistia de dívida, ninguém está pedindo nada mais do que um alongamento das dívidas. Porque veja-se bem, se numa produção de 45 sacas, vamos supor, a gente consiga ter 4 sacas de lucro, vamos supor, tu tá devendo 80 hoje, é muito longo o período que precisa para reaver toda essa dívida que fica para trás, que fica onerando o juro. E hoje nem só juro, hoje está impedindo o limite, hoje já está impedindo muitos produtores de continuar na atividade. É o que o Jones acabou de falar. O produtor hoje não consegue mais se estabelecer na atividade, em qualquer setor que seja, de arroz, de soja, de milho, de trigo, né? Que o trigo também, no inverno, também tivemos problemas. Tivemos um trigo na época de colheita, também choveu. Tivemos outro ano que fez seca também na época do trigo. Então vamos dizer assim, Sérgio, que a gente vem enfrentando não só o clima, que é um fator que a gente não consegue controlar, né? Clima a gente não tem controle, a gente tem uma previsão, em cima dessa previsão tu consegue fazer um planejamento, né? Mas o resto tu tem que contar com Deus.
Tá lá que em cima que chova, né? Vamos dizer que tá. Muita gente fala, mas o produtor não tem irrigação, o produtor não se organiza. É caro para implantar uma irrigação. É muito caro. O custo de todo isso. Sem falar nas leis, que impedem muito também a implantação disso. E outro fator também é área, terra própria. Muitos são arrendatários, ou vamos dizer assim, até a maioria. Então, tu fazer um investimento altíssimo hoje em cima de um bem o qual não é seu, né, é difícil. Então, é uma maneira, dizer assim, de solucionar, mas também não é só a chave para a solução, vou dizer assim. Mas, enfim, o que eu gostaria até de dizer é isso, que a gente tem enfrentado em dias aí pedindo, né, que o governo tenha um pouquinho mais de empatia com o produtor, né, que ajuda a tocar esse país, a gente sabe muito bem. Empatia do povo também, que entenda a nossa reivindicação, ela é justa, nós não estamos aqui para atrapalhar ninguém, não atrapalhar a sociedade, nós estamos aqui só pedindo um prazo, que o governo tente ajeitar isso para nós, não estamos pedindo que ele dê dinheiro, apenas que organize isso e consiga alongar esse prazo para essas dívidas, para o pessoal ter realmente de novo um limite de crédito e voltar a produzir e contar que os anos melhorem. É o que a gente espera só no momento. Tanto você, Cleiton, quanto o Jones produzem também arroz. E o arroz do Brasil é o produto mais barato, entre os mais baratos do mundo. A conta não fecha, né? E o governo fala, não, vamos lá, vamos diminuir a inflação por conta dos alimentos mais baratos, mas ninguém sabe que tem alguém para poder colocar esse arroz nos mercados, tem que ter alguém no campo produzindo, né? Sol a sol, chuva, enfrentando toda essa indústria a céu aberto. Falta sensibilidade, na verdade, não digo nem empatia, né? Desse atual governo, aí eu deixo tanto você, o Cleiton, o Jones, para poder responder isso. Falta sensibilidade com os produtores, né? Vocês que principalmente levam alimentos mais baratos, né, por dizer assim, para a mesa do consumidor, Brasil afora, mundo afora. Sérgio, o arroz mesmo, a gente estava olhando os dados de consumo do povo brasileiro. O povo brasileiro consome 48 gramas de arroz por dia. Agora o senhor pega um saquinho ali de 1 quilo de arroz a R$ 5 o quilo e divide por 48 gramas para ver quantos dias a gente come com R$ 5. Agora, se o senhor olhar, vão no mercado, pessoal, e compram um latão de cerveja, a gente não fica 10 minutos tomando aquele latão de cerveja. O arroz é o alimento mais barato que tem no Brasil e no mundo, dá para dizer. Então, alimenta e nutre. Ele nutre tanto animal como pessoa. Então, teria que ter uma política pública de ajudar mais o agricultor, tanto o arrozeiro como o sojeiro, porque a produção de soja é horrível. A gente está com 5 anos de catástrofe, bem dizer, né? Porque são 3 anos de seca, o ano passado, em 2024, aquela enchente histórica, e agora em 2025 a gente teve outra seca. Então, não tem como a agricultura permanecer viva se não vier alguma coisa do nosso governo. Agora, por outro lado, nós tivemos o anúncio do Plano Safra, né? Para a agricultura empresarial, para a agricultura familiar, os juros para a agricultura empresarial, né, são livres, né, a partir da taxa Selic até aquilo que os bancos tomadores aí desses créditos, né, ou seja, ofertar esses créditos até 25%, em alguns casos 28%, né, são valores assim altíssimos, né, é uma safra, é um plano safra caro, né, com esses juros caros. A agricultura familiar entre 0,5% e 8%. Agora, falar em plano safra, diante de uma situação que vocês, por exemplo, no Rio Grande do Sul, estão vivendo, é um contrassenso, né? Porque sequer vocês têm acesso aos créditos hoje, né? Conseguem renegociar as dívidas com os bancos, né? Como é que vocês veem o anúncio
ouvem, né, lógico, repercutem o anúncio do Plano Safra, quando sequer vocês conseguem pagar as dívidas dos anteriores, né? E acessar aquilo que estaria disponibilizado para vocês nos bancos, né? Que sequer querem, né, negociar. Não só os bancos, né? As fábricas, né? As montadoras, enfim, cooperativas talvez, né? Algo que foge ao bom senso, não, Cleiton? Foge bastante, Sérgio, foge bastante. O Plano Safra, para quem conseguir, né, hoje, tomar hoje um custeio, já está se falando em 12, 14% para demais produtores, e para familiar 8% é altíssimo. Óbvio, temos uma inflação alta, uma Selic a 15%, enfim, o produtor que conseguir, porque, veja bem, o produtor está endividado já, não deste ano, vamos falar já de 3, 4 anos atrás, que vem tentando, de uma forma ou de outra, negociar para se manter na atividade. E como ele faz a negociação? Ele toma um dinheiro, paga um juro alto, e se não colhe, ele volta de novo a tentar tomar. Só que cada vez que ele mais deve, menos reduz a ele o limite de crédito. Nós estamos chegando hoje já numa situação em que os produtores não têm mais limite de crédito. Não existe mais uma maneira de tu tomar dinheiro para investir novamente na agricultura. Por mais que muitos produtores ainda consigam, esse ano, tomar alguma coisa de custeio, vai ser para renegociar dívidas de safras anteriores. E o que resta para investir na safra deste ano? Que eu lhe pergunto, o que vai restar? Não vai sobrar dinheiro para investir na safra da nova agora. Não vai ter para adubação, para o manejo da lavoura, para o combustível, funcionários e tudo mais. Então, essa sensibilidade que o senhor mesmo falou, que o governo precisa se atentar. Não adianta ele fornecer o dinheiro se tu não tem como chegar nele. Nós chegamos numa situação já que está desse jeito, infelizmente. E daqui 90 dias praticamente começa uma nova safra, né? Tem isso também, né? Agora, sem dinheiro, sem investimento, né? Sem produção, o Estado perde, né? Aliás, o comércio deve estar já sentindo todo esse impacto aí no Rio Grande do Sul, né? Nas cidades todas, nos municípios todos que estão enfrentando essa situação. É o comércio, é a renda familiar, o comércio, é a prefeitura, o próprio Estado perde, né? A gente pode falar que o Estado acaba falindo diante de uma situação como essa, não? Sérgio, aqui a gente estava, só para te ter uma ideia, a gente estava em 11 produtores esses dias aqui, e nós comentando o número de funcionários que foram demitidos, daí começamos a somar um com o outro ali, naquele número de 6 produtores que a gente estava aqui dentro, eram 11 funcionários que foram demitidos por não ter, o patrão não ter mais como pegar e continuar pagando aquele salário. Agora imagina, 11 famílias que estão desempregadas, são 11 famílias que deixam de gastar no comércio local, são 11 famílias que deixam de comprar um móvel novo, ou um automóvel, ou ir no mercado, e com isso vai havendo desemprego dentro das lojas, dos supermercados, porque não estão vendendo. E aqui em Cacequi mesmo o reflexo já chegou e muito grande. Tipo na Itaimbé Máquinas aqui, que é uma firma muito forte de tradição, só que dentro da cidade deu 5 demissões. Na rede deles de Itaimbé Máquinas, Santa Maria, Santiago e Cacequi, foram 33 demissões, porque não estão vendendo mais maquinário, implemento, tratores, essas coisas assim. Então tu imagina se numa Itaimbé aconteceu todas as demissões, imagina, aí começa uma loja de roupa, que um funcionário ia lá também, comprava uma roupa, numa loja de móveis que o patrão ou o funcionário ia lá, pegava e comprava um móvel novo, ou um colchão, ou vice-versa. Então, se analisar, já está acontecendo
assim, esse desemprego na cidade também, um reflexo nas prefeituras também. A prefeitura vai deixar de arrecadar, como aqui em Cacequi mesmo, está deixando de entrar em torno de 500 a 700 mil reais por mês, porque a agricultura foi mal aqui na nossa cidade. Então, daqui uns dias começa o reflexo de desemprego de cargos da prefeitura. Do pessoal da prefeitura vai começar a ser demitido porque a prefeitura não tem mais como pagar o salário do funcionalismo público também. Agora, Cleiton, fora os bancos agora que estão autorizados, né, já para poder finalizar com vocês, né, os bancos estão autorizados, vão começar daqui a pouco a executar as dívidas, né, o resto de máquinas, né, isso vai acontecer, isso vocês já estão em alerta, né, e infelizmente pode acontecer, inclusive com o próprio acesso à autorização do STF recente, né, que autorizou, né, a tomada de bens, o pagamento de dívidas, isso deve chegar a vocês também, né? O arresto, a tomada de máquinas daquilo que foi realmente executado pelos bancos, outros credores, os produtores aí do Rio Sul, né? Infelizmente, Sérgio, isso já aconteceu. Arresto não só de maquinários, como da própria produção. Muitos produtores que vinham enfrentando também já o endividamento, já parcelamento das dívidas em curto prazo, que é o que a gente também, uma das grandes discussões que a gente vem levando, que o curto prazo não é a solução, se torna ainda muito alto o valor, porque a gente tem que contar com frustrações próximas. A gente tem que pensar que se a gente está pedindo 10, 15, 20 anos, em meio disso muita coisa pode acontecer, muita frustração ainda pode acontecer, e muito do contrário do que talvez a população não tenha essa informação, o produtor sim, ele faz seu pé de meia, ele guarda muito pensando no que pode acontecer para frente. Porém, tem que se entender que para produzir, além dos custos altíssimos hoje, o custo é muito alto. A tecnologia que entrou para ajudar hoje é necessária, né? Porque a mão de obra também está escassa. A mão de obra para o campo está muito escassa. Então o produtor foi para o lado da tecnologia, né? Houve-se uma margem de redução de funcionários, houve, né? Mas entrou a tecnologia para poder suprir isso e para se poder aumentar o poder de comercialização, de produção de todos os produtores. Então, em cima disso também veio o endividamento também com máquina agrícola, não só da produção. E infelizmente, como o governo não dá muitas, em outros anos teve, esse ano não, mas não deu muitas opções, né? Acontece que o produtor não tem outra saída, se ele não consegue pagar, acaba arrestando o maquinário, levando, e isso acarreta muitos honorários que prejudica ainda mais. Então, cada vez que se espera mais, ainda pela essa solução, pior fica, né? Então, o ponto crucial já passou. Nós hoje já passamos do momento de uma securitização, que é o nome que se dá, o alongamento, vamos dizer assim, das dívidas, né? Isso já passou do ponto. Nós já teria que ter isso ano passado, já. Mas, enfim, estamos aí, ainda continuamos na luta, não vamos afrouxar daqui, porque, infelizmente, nós não temos outra saída. É o que nós precisamos hoje para solucionar o problema de todos os produtores. Tá certo. Agora, só para poder finalizar, vocês estão enfrentando uma temperatura de quanto? Está chovendo aí no Rio Grande do Sul, em Cacequi, nesse momento? Como é que está a temperatura aí, Jones? Hoje, pela manhã, a temperatura era 1 grau. E hoje, depois veio um sol, mas deu muita chuva uns dias atrás aí. Até o que aconteceu de dar aquela enchente do ano passado, dia 2 de maio de 2024, esse ano teve, há uns 15 dias atrás, de novo retornou a mesma enchente, com a mesma intensidade, só um pouquinho menor do que a do ano passado. Levou todos os serviços que a gente tinha feito, tudo de novo, e tudo que a gente tinha gastado em cerca, em regadeiras, em reconstrução,
a enchente levou tudo de novo no rio Ibiqui, que nem o senhor tinha falado pro Sérgio, pro Cleito. É exatamente isso, né? Infraestrutura não foi ainda recuperada após uma enchente, um ano depois, e a situação que vocês estão enfrentando aí no Rio Grande do Sul, que chama a atenção de todos os produtores do Brasil afora. Jones Marzari e também o Cleiton Pereira participando conosco direto do trevo lá da RS 640, na entrada de Cacequi. Quero agradecer a participação de vocês, sem dúvida nenhuma, nossa solidariedade e também o nosso espaço aberto para vocês aqui no Tempo e Dinheiro, programa comandado aqui pelo João Batista Olive para todo o Brasil. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Jones. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Nós que agradecemos o espaço aí. Um abraço, até mais. Força aí. Grande abraço. Bom, e a todos que estiveram conosco, lembro mais uma vez e sempre que nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva também no clube de assinantes do T&D. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.